Fala, investidor, rodada financeira na área. Meu nome é Samuel Luiz, conduzirei vocês por mais um giro pelo mundo dos criptoativos. Finalmente, o vídeo que os investidores da Singularity DAO estavam esperando, aquelas pessoas que investiram no Dinaset ou aquelas pessoas que querem ver todo o seu potencial. Hoje vamos fazer uma análise da performance do Dinaset em toda essa fase beta, tanto beta privado como beta público. Essa fase durou lá de dezembro até o mês de junho e a gente vai trazer todos os parâmetros aqui nesse vídeo de hoje. Então, vídeo muito importante para você, investidor da Singularity DAO, porque estaremos analisando o seu principal produto, os Dinasets, a cesta de ativos gerenciada por inteligência artificial. Então, vá assinando o canal, ativando as notificações, deixando o seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante, possa ajudar a informar outras pessoas. Pessoal, deixem um like aí, coloque alguma coisa aí nos comentários, qualquer coisa. Enquanto estiver assistindo o vídeo aqui, você não precisa pausar o vídeo para fazer isso e também não vai custar nada para você, né? Então deixa o like aí, coloca qualquer coisa, um ponto, uma letra, uma palavra, faz assim ó, no teclado, brrr, dá certo também. Fazendo isso, o algoritmo vai entender que esse vídeo é relevante, porque vai ter muitas interações e assim vai difundir e espalhar para mais pessoas que porventura estejam à procura desse assunto na plataforma, né? E antes de iniciar esse vídeo, eu gostaria de dar dois recados importantes. O primeiro é que esse vídeo não é recomendação de compra nem venda de criptoativos, tem caráter meramente educativo e informativo. E segundo aviso, que ativamos a área de membros aqui do canal Rodada Financeira. Por lá estamos abordando vários protocolos de DeFi da Cardano e agora de outras blockchains também, né? Estamos colocando o pezinho na água e a próxima análise fundamentalista vai ser um protocolo escolhido pelos membros extra Cardano, um protocolo ou uma blockchain. Também temos vídeos com outras temáticas, perguntas e respostas exclusivo, Telegram, Discord, entre outras coisas que você vai encontrar aqui na nossa área de membros, mais de 70 vídeos já publicados. E sem mais enrolação, vamos aqui a Singularity DAO. Esse vídeo é muito importante porque ele vai trazer a performance do Dinaset de dezembro até agora. Então, aqui você vai ter uma visão bem amplificada se o Dinaset de fato está batendo o mercado ou não. Demorei um pouquinho para fazer esse vídeo porque ele vai exigir um pouco de matemática, tem que analisar alguns dados, eu tive que ir lá no gráfico, pegar a cotação de determinados criptoativos em datas específicas e fazer todo um cálculo, então exigiria um pouco de tempo, né? Essa última etapa acabou no dia 27 de junho, né? Já estamos aí quase um mês depois. Mas não faz mal, porque a outra etapa ainda não começou, o Dinaset V1, e espero que comece muito em breve, né? É isso que eles estão prometendo para a comunidade. Enquanto isso não acontece, a gente vai analisar esses parâmetros a partir de agora. Dinaset bateu o mercado ou não? Você vai entender e vamos ver todos os detalhes dessas métricas de dezembro até junho de 2022. Vamos lá, iniciando com o Dinaset de Bitcoin. Aqui a primeira etapa, o beta privado, né? Essa etapa iniciou lá no mês de dezembro, final do mês de dezembro, e foi até meados de março. Nessa etapa aqui, foi quando o mercado começou a corrigir, né? Na verdade, o mercado começou a corrigir um pouquinho antes disso daqui. Começou lá para meados de novembro, isso aqui era um mês depois, né? Então o Bitcoin estava lá na casa dos 50 mil dólares. E você pode ver que entre dezembro e março, o Bitcoin corrigiu 11%. Essa linha em laranja aí que você está vendo. Já o Dinaset, que é essa marcação mais escura que você está vendo aí, ele performou 1% positivo. Então, na primeira etapa do Dinaset, o beta privado, o Dinaset performou melhor, protegeu o capital do investidor e ainda extraiu um lucro do mercado de 1%. Tá 1% aqui, mas na verdade foi 1% e meio. E eu vou colocar no cálculo exatamente esse 1% e meio. Então, aqui você pode ver a primeira métrica, né? No beta privado de dezembro até março. O Dinaset bateu o mercado, bateu o Bitcoin desvalorizou 11%, enquanto o Dinaset ele performou positivo em 1% e meio. Agora vamos ver aqui a segunda fase, né? A segunda fase iniciou em meados de abril e foi até o dia 27 de junho, o beta público, né?
Essa aqui, a primeira tinha algumas restrições, tinha uma restrição no valor, tinha uma restrição na quantidade de pessoas participando. Então, essas restrições, elas foram abolidas nessa segunda etapa, o beta público, né? Então, você poderia colocar a quantidade de dinheiro que você quisesse. O limite de entrada, né, a barreira de entrada também diminuiu. Na primeira fase eram $2.000, nessa segunda aqui diminuiu para $1.000. Por que ainda ficou muito alto? Porque estamos na blockchain do Ethereum, né? E as taxas estavam muito elevadas, então não compensaria você pagar $200 para adentrar no Dinaset e colocar $500 ou por aí, né? Porque lembre-se que você vai pagar uma taxa quando entra e uma taxa quando sai, né? Então, as taxas comeriam todo o seu capital. Por isso que eles colocam um valor um pouco elevado, que eu acho que não vai ter essa barreira toda de entrada no Dinaset na BNB Chain, né? Que está perto de ser lançado também. Como vimos, houve uma votação que escolheu 10 criptoativos para comporem um Dinaset na antiga Binance Smart Chain, agora BNB Chain, que está também para estrear em breve, né? Teremos uma série de Dinasets rodando aí nas próximas semanas. Então, nessa segunda fase aqui, o Dinaset continuou protegendo o capital do investidor. Ele desvalorizou na casa dos 15%, enquanto o Bitcoin, o seu ativo base, desvalorizou 51% nesse período, né? O mercado sangrou aí de abril até agora. Nos últimos tempos ele até está tomando um fôlego, né? Está subindo aí nos últimos dias, mas ele sangrou bastante, né? Então, ele perdeu 51% do seu valor nesse período, de abril até o final de junho. Então, nessa segunda etapa também, o Dinaset de Bitcoin bateu o mercado, bateu o seu ativo base em 32%. Tá, Samuel, essas etapas separadas ficam meio complicado de se ver a desvalorização toda do Bitcoin. Então, vamos olhar uma visão mais ampla, né, do mercado. Vamos ver aqui no gráfico. Está aí mais um gráficozinho. Eu fiz algumas marcações aí. A primeira ali, aquela linha em verde, é o preço do Bitcoin no dia 22 de dezembro, quando foi a primeira negociação do Dinaset. A forja, ela abriu no dia 15 e ficou aberta até o dia 20, né, para nós depositarmos os nossos criptoativos por lá, né, a depender do Dinaset que você escolheu. Então ela permaneceu 5 dias aberta e depois fechou. E no dia 22 de dezembro, o Dinaset começou a fazer as operações. E ali você vê o valor do Bitcoin no dia 22 de dezembro, aí na casa dos $51.000. E ali em amarelo, agora no dia 27 de junho, né? Depois de toda essa correção do mercado aí de 57,31% de dezembro até junho. E o Dinaset nessa data aí, do dia 27 de junho, estava custando $21.789, né? Uma grande desvalorização nesse período. Mas, contudo, entretanto, todavia, nós vimos que o Dinaset protegeu o capital do investidor, né? E agora eu vou mostrar para vocês todos os dados. Quanto teria uma pessoa que colocou um Bitcoin lá em dezembro dentro do Dinaset, não sacou e está nele até agora, quanto essa pessoa teria, tanto em dólares como em Bitcoin. Vamos fazer esses dois parâmetros. Então, vamos iniciar aqui as nossas contas, né? Primeiro dado aí. Então, beta fechado. Ele iniciou no dia 22 de dezembro, como eu mencionei, né? 5 dias da forja aberta, do dia 15 ao dia 20. Ele fechou no dia 20 e no dia 22 ele começou as operações. E o preço do Bitcoin estava na casa dos $50.999, né? $51.000. Ele começou as suas negociações e passou 2 meses e meio, quase 3 meses aí negociando. E quando ele fechou lá para meados de março, o preço do Bitcoin estava em $45.389. Então, teve uma desvalorização aí de 11% no período. Mas, contudo, entretanto, todavia, nós vimos que o Dinaset de Bitcoin performou 1,5% positivo, o que fez o nosso capital aumentar um pouquinho. Então,
ele teve um lucro, um alfa de 1,5%, mais toda aquela proteção de capital. Então essa pessoa que depositou um Bitcoin no Dina7, ele teve um aumento do seu capital nesse período, né? Está aí. Então agora ele teria 51.765 dólares. E se você converter isso para Bitcoin, teria 1,15 Bitcoin. Lembra que no começo ele tinha um Bitcoin apenas, no valor de 51 mil dólares. Agora, no final dessa primeira fase, ele teria um Bitcoin,15 e 51.765 dólares, né? Então, ele teve um aumento de capital aqui, além da proteção que o Dina7 ofereceu também, né? Aqui teve um hiato de praticamente um mês de espera, né? E a gente vai abordar isso lá na frente também, essa questão da espera entre uma fase e outra, né? Isso vou deixar para o final desse vídeo. Então temos uma espera aí de quase um mês e no dia 12 de abril teve início o beta público, a nova etapa do Dina7. E essa etapa trouxe uma abolição de algumas restrições que haviam na etapa anterior. Lembrando que o Dina7 passou um tempo sem operar, ele ficou por um período dolarizado, mais ou menos um mês. E nesse período, o Bitcoin teve uma movimentação negativa no seu preço. Então ele saiu de 45.389 para 41.830. Uma oscilação negativa de mais ou menos 4 mil dólares. O que aumentou o poder de compra do investidor, que lá atrás, no início, alocou um Bitcoin inteiro, né? Então, o poder de compra dele aumentou. Ele já teve um alfa, um lucro na primeira etapa de 1,5%, e ele estava dolarizado nesse período que o Dina7 não operou. Porque no final de cada etapa, o Dina7 transforma todos os ativos em stablecoin de dólar para pagar quem quer sair e para aguardar o início da próxima etapa. Então, ele estava só observando o mercado, observou o Bitcoin perder o valor e no dia 12 começaram as negociações. Então, o investidor continuava com aqueles mesmos 51.765 dólares. Mas agora ele conseguiria comprar 1,23 Bitcoin, né? Então ele teve um aumento do seu poder de compra. Então as negociações tiveram início e foram até o dia 27 de junho, que foi o fim do beta público, né? Dessa fase que acabou no fim do mês passado. Nesse período, o Bitcoin estava custando 21.769 dólares, né? Uma desvalorização de mais de 51%. Ele derreteu, assim como todo criptomercado, né? Só que o Dina7 de Bitcoin, ele de certa forma protegeu o capital do investidor. Ele perdeu valor? Perdeu, mas perdeu muito menos valor do que o seu ativo base. Em comparação, o Bitcoin perdeu mais de 51%, já o Dina7 de Bitcoin perdeu na faixa dos 15%, né? Isso ocasionou o quê? O poder de compra daquele investidor, pensando em bons criptoativos, né? Se o objetivo daquele investidor fosse acumular mais Bitcoin, então ele estava rindo à toa, né? Lá no começo ele depositou um, agora ele tinha 2 Bitcoin. Então, o saldo final dele aqui no dia 27/6 foi de 43.575 dólares, que poderia comprar 2 Bitcoin, né? 2.001. Então, ele dobrou o seu capital em 6 meses. Isso em um bear market, com os mercados derretendo. Então, o que podemos concluir aqui? Que o Dina7 ele cumpriu a sua missão, né? Que foi proteger o capital do investidor no derretimento do mercado. E procurou eventualmente tirar um lucro do mercado. Na segunda etapa ele não conseguiu, mas na primeira ele ainda performou um pouco melhor, extraiu 1,5% de alfa, né? De lucro para esse investidor. Moral da história, ele bateu muito o mercado e dobrou o capital do investidor que queria acumular bons criptoativos, né? Então ele depositou um lá no início e agora ele tem 2 Bitcoin. Se pensarmos em dólar, teve uma desvalorização? Sim, teve, mas muito inferior do que a desvalorização do ativo original, né? Do próprio Bitcoin. Dina7 cumpriu o seu objetivo aqui. E agora vamos ao Dina7 de Ethereum, esse que eu estava exposto, né? Eu vou mostrar para vocês já já.
Então, está aí a performance da primeira etapa que iniciou lá em 22 de dezembro, né? Ela foi de dezembro até meados de março, como a gente já mencionou, e nesse período o seu ativo base, o Ethereum, desvalorizou 24%, perdeu 24% do seu valor. Contudo, o Dinaset de Ethereum, ele performou melhor, né? Perdeu apenas 8%. Ele perdeu também, mas perdeu muito menos do que o seu ativo original, né? Bateu o mercado aí em 16%. Na segunda etapa, que iniciou em meados de abril e foi até o final de junho, o Dinaset Beta público, o Dinaset continuou performando muito melhor. Dessa vez, ele perdeu apenas 14% do seu valor. Já o seu ativo base, o Ethereum, perdeu mais de 62%. Então foi uma desvalorização muito grande, né? E o Dinaset de Ethereum bateu o mercado em 45% nessa segunda etapa. Tá, Samuel, mas assim fica complicado de entender. Então me mostre o gráfico com todo esse período. Então você está vendo aqui de 22 de dezembro de 2021 até o dia 27 de junho de 2022. O Ethereum, o seu ativo base, perdeu 69% do seu valor, né? Foi um derretimento muito grande aqui. Isso porque o mercado já tinha começado esse bear market, né? De fato, se formos olhar as métricas, ele começou lá em meados de novembro, né? Então, o preço do Ethereum saiu da casa dos $4.000 para 1.233 no dia 27 de junho. Esses aí são os parâmetros da correção. Agora vamos a todo aquele cálculo, né? Quanto o investidor que tivesse colocado um Ethereum dentro do Dinaset, quanto ele teria agora, no final, no dia 27 de junho. Vamos ver aqui. Então, a primeira etapa, o beta privado, teve início lá no dia 22 de dezembro e ele tinha um Ethereum, nesse nosso caso hipotético. Depois eu vou mostrar o que aconteceu comigo, né? Então, ele colocou um Ethereum lá, o Ethereum estava na casa dos $4.000. Foram passando as negociações e essa fase teve a sua finalização lá em meados de março. E o Ethereum, ele corrigiu muito de valor, né? Nós vimos que ele perdeu 24% e estava custando na casa dos $3.000, 3.055 aí, para ser mais exato. Então, o Dinaset cumpriu o seu papel, né? Ele protegeu o capital do investidor, ele perdeu o valor, perdeu, mas perdeu muito menos, apenas 8% frente aos 24% do seu ativo base. Então, aquele investidor que estava pensando em aumentar a sua exposição, aumentar a sua quantidade de Ethereum, agora ele tem o equivalente a 1,21 Ethereum. E, se formos converter para dólar, $3.698, né? Perdeu aí na casa dos $300 em comparação com o ativo original que perdeu mais de $1.000 no período, né? Passou aquele hiato sem negociação, aqui também, né? Um mês aí parado, dolarizado, e teve início a nova fase, né? O beta público, no dia 12 de abril. Houve uma movimentação também no preço do Ethereum. Ele saiu de 3.055 lá em meados de março para 3.107. Nesse caso aqui, diferentemente do Bitcoin, ele teve uma valorização pequenininha, foi, mas teve uma valorização nesse período, o que diminuiu um pouquinho o poder de compra daquele investidor, porque o Dinaset, como mencionamos, estava quase um mês dolarizado. Então, o mesmo capital lá do final, agora compravam 1,19 Ethereum, né? Pensando no investidor, aquele que quer aumentar a sua exposição a bons criptoativos, no caso, o Ethereum. Então, ele tinha os seus 3.698, que agora seriam equivalente a 1,19 Ethereum. Começaram as negociações no dia 12 de abril e se estenderam até o dia 27 de junho, né? O fim dessa etapa de beta aberto. E, como vimos, o mercado derreteu e o Ethereum não foi exceção, né? Vimos que ele corrigiu aí 62%, muito mesmo, perdeu muito valor. Então,
lá no dia 27 de junho, ele estava custando 1.233 dólares, né? Então uma correção muito acentuada, 62% é muita coisa para derreter. Só que o Dinaset de Ethereum, ele fez o que foi criado para fazer. Ele protegeu o capital do investidor e ele perdeu apenas 15% do seu valor. Moral da história: no final, aquele investidor que colocou um Ethereum lá no começo, ele tem o equivalente agora a 2,57 Ethereum. Ele multiplicou muito seu capital, ele saiu de 1 para 2,57. É muita coisa em apenas 6 meses e no bear market. Lembrando que esse Dinaset não tem aqueles instrumentos de alavancagem. Então, aqui foram com as movimentações que ele fez no seu cotidiano nesse período aqui de 6 meses. E em dólar, é claro que houve uma perda também, mas foi uma perda muito menor, né? Ele estava lá no final com 3.180 dólares, o que era equivalente a 2,57 Ethereum. Samuel, tá bom, eu já entendi que o Dinaset bateu muito o mercado, foi muito bom estar exposto aí, mas eu quero ver a realidade. Você disse que participou, e eu participei e vou mostrar para vocês a partir de agora. Está aí a transação, né, na qual eu depositei meio Ethereum, 0,53 Ethereum, lá no dia 15 de dezembro. Foi o dia da abertura da Forja, né? Então, depositei lá no primeiro dia, passaram-se 5 dias aberta, né, recebendo criptoativos. No dia 20 ela fechou e no dia 22 de dezembro começaram as movimentações. Então, no dia 15 de dezembro eu depositei lá o equivalente a 0,53 Ethereum. Um pouco a mais de 2.000 dólares, porque esse era o mínimo necessário, né? A barreira de entrada naquela primeira fase eram 2.000 dólares. Diminuiu para 1.000 dólares na outra etapa e talvez diminua agora, ou não, né? Vamos aguardar aí essa fase agora, o Dinaset V1, que está para ser aberta aí nas próximas semanas, né? Segundo eles, nos próximos dias. Espero que não demore muito. Aqui está a minha posição lá no Dinaset, né? Aí está a quantidade de LP token que eu tenho direito por ter essa quantidade aqui, né? Como eu mencionei para vocês, eu não fiz o claim desde dezembro. Ele está lá ainda para ser operado, esse valor que eu depositei em dezembro. Então, como eu mencionei para vocês, o equivalente aí a 0,53 Ethereum, 2.130 dólares. Foi esse o valor que eu depositei dentro do Dinaset lá em dezembro. E agora, Samuel, quanto você teria se você tivesse feito o claim no dia 27/6, né? Optado por fazer o claim. Eu teria o equivalente a 1,36 Ethereum, um total de 1.685 dólares. Houve uma diminuição do meu valor em dólares, né? Mas o meu objetivo não é esse, é ter bons criptoativos, no caso o Ethereum. Então eu estaria ganhando muito, né? Eu depositei 0,53 e agora eu tenho 1,36. Teria, né? Lá no dia 27/6. Então o Dinaset performou muito bem. Eu fiquei muito satisfeito por estar participando dessa fase beta. Só lamento não ter colocado mais. Se tivesse colocado, o meu capital teria multiplicado pensando em bons ativos. Tá bom, por que você ficou batendo nessa tecla? Dia 27/6, dia 27/6, dia 27/6. Porque o Dinaset ele está parado desde essa data. Agora vai a crítica à Singularity DAO. Por que, Samuel? Porque, como estamos vendo, o Dinaset está todo dolarizado. Desde o dia 26 de junho foi o dia da sua última operação. Ele vendeu todos os ativos e ficou dolarizado para pagar quem queria sair e para aguardar a nova etapa que iria começar nos dias seguintes, né? O Dinaset V1. Isso já havia acontecido entre a primeira e a segunda etapa. Ele também tinha ficado parado por quase um mês aí de hiato nas negociações. É muito tempo. Lá na época houve uma crítica muito grande da comunidade. Então foi mencionado que iria acontecer naquela etapa, como aconteceu, mas eles iriam trabalhar para que isso não acontecesse agora. E falaram, ó, não vai acontecer
lá no fim da próxima etapa. Mas, contudo, entretanto, todavia, está acontecendo novamente. Estamos vendo aí o Dina 7 há quase um mês parado, né? Hoje eu estou gravando no dia 19 de junho, então é muito tempo observando o mercado. Naquela etapa lá, naquele interim, lá entre março e abril, deu certo, porque o mercado continuou derretendo e o Dina 7 estava dolarizado. Contudo, agora o mercado está performando positivamente, né? Ele está subindo aí nos últimos dias e estamos dolarizados, não podemos fazer nada. O fato é que você vai me falar, ah, Samuel, mas teve a opção de você fazer o claim dos seus tokens, né? Eles te deram uma janela lá de 5 dias para você optar retirar. Sim, eles deram. Só que foi falado que o Dina 7v1 estava em vias de se lançar e não aconteceu. Desde então, estamos aguardando com o dinheiro travado lá e só observando o mercado subir, né? Estamos dolarizados, não estamos perdendo, mas não estamos expostos a essa valorização que está acontecendo, né? O Dina 7 poderia estar operando. Ah, o pessoal quer sair? Dolariza o capital desse investidor que optou por sair, pague ele e continue operando até que a nova etapa seja iniciada. Essa seria uma alternativa. Uma outra alternativa seria você falar para o investidor, né? Abrir o jogo. Olha, o Dina 7v1 ele vai demorar um mês para iniciar e nós vamos ficar aqui dolarizados até que isso aconteça. Se você quiser tirar o seu capital, fique à vontade. Então, eles poderiam ter aberto o jogo, né? Ter sido mais transparente com a comunidade. Eu, por exemplo, se soubesse que nós ficaríamos um mês aí observando com o dinheiro preso lá dentro do Dina 7, eu teria feito o saque. Não porque eu não queira estar participando, mas porque eu não gosto de ter o meu dinheiro preso na mão de outra pessoa, né? Contra a minha vontade, né? Se ele estava no Dina 7, é para o Dina 7 estar operando. Se não estar, eu preferia que ele estivesse na minha mão. Eu queria ter essa alternativa, né? Então, aí vai uma crítica para a Singularity DAO, né? Tem que resolver essa questão desse período de tempo sem operar entre as etapas e tem que resolver isso para ontem. Isso não pode acontecer mais, né? O investidor acaba se sentindo enganado, né? Porque foi prometido uma coisa e não está sendo cumprida. Então, fica aqui uma crítica. Está tudo muito bom, está tudo muito bem, mas, como nós falamos, né? Os pontos negativos também têm que ser explanados. E a gente aqui não tem o rabo preso com ninguém, por isso que a gente fala mesmo. Gosto muito do projeto, mas na hora de cobrar, a gente vem aqui e bota a cara e cobra também. Antes da gente finalizar o vídeo, gostaria de fazer mais uma explanação aqui, agora com relação a alguns investidores que compraram tokens SDAO. Pessoal, tá na hora de vocês fazerem a sua própria pesquisa. Eu vi algumas pessoas empolvorosas aí nessas mídias sociais. Por quê? Porque alguém expôs a sua opinião na internet e essas pessoas ficaram sem saber, ficaram apavoradas com as notícias, com a opinião de certa pessoa, tomando aquilo como verdadeiro. Eu não vou entrar no mérito se estava ou não, mas as pessoas deveriam fazer as suas próprias análises, né? Assim como eu fiz quando decidi comprar os tokens SDAO e como o investidor deveria fazer quando vai se expor a algum ativo. Pode ser um criptoativo, pode ser uma ação, pode ser um fundo imobiliário. Você tem que fazer a sua pesquisa, tem que entender naquilo que você está se metendo, naquilo que você está aportando o seu capital. Então, você tem que ter um senso crítico, né? Não acreditar cegamente naquilo que você vê alguém falando, né? Pronto, a gente falou aqui dos parâmetros a respeito da performance do Dina 7 durante todo esse período. Você tem que se perguntar, pô, Samuel trouxe aqui alguns parâmetros, será que ele está falando a verdade? Da onde ele tirou esses dados? E fazer a sua própria pesquisa. Às vezes eu faço análise fundamentalista aqui, trago uma série de dados, uma série de conteúdo, uma série de objetivos, características e informações, e você tem que se perguntar, da onde Samuel está tirando
esse conteúdo e fazer a sua própria pesquisa se você deseja se expor àquele ativo que eu estou explanando, né? Isso que o investidor tem que fazer, você tem que conhecer naquilo que você está aportando e não acreditar na palavra de alguém que está aqui botando as caras na internet, né? Como eu sempre falo, isso aqui não é uma recomendação de compra nem venda de criptoativos. Nós estamos fazendo um estudo, eu sou investidor desse criptoativo aqui, eu gosto desse projeto, eu invisto e compartilho com vocês a análise que eu faço a respeito dele. Então eu faço um estudo para mim e venho aqui e compartilho o conhecimento com vocês, né? Por isso que nós falamos, né? Isso aqui não é uma recomendação de compra nem venda, tem caráter meramente informativo e principalmente educativo. Eu estou compartilhando o conhecimento, compartilhando a pesquisa que eu sempre faço, né? E cada vez mais eu faço isso. Eu mudei a estratégia e hoje eu só invisto em ativos muito bem fundamentados, né? O Samuel especulativo ficou lá atrás. Então, essa aqui é uma criticazinha, leve como uma crítica construtiva, né? Não são para todos os investidores, é só para alguns, né? Se você se viu no que eu acabei de falar, então reflita aí e veja no que pode melhorar. Lembre-se que o dinheiro não aceita desaforo. Isso aqui é dinheiro que você está investindo. Se você investir no ativo errado, porque quis achar uma dicasinha, quis achar a criptomoeda mágica que vai deixar você rico, você pode perder todo o seu capital. E eu vi isso várias vezes, não foi uma, não foi duas e nem foi 3 vezes, né? Foram várias vezes. Lembre-se disso, o dinheiro não aceita desaforo. E com isso, nós finalizamos aqui mais um vídeo no nosso canal Rodada Financeira. Samuel, que falamos no vídeo de hoje, né? Vídeo esperado aí, nós trouxemos todos os parâmetros dos Dinassets desde dezembro até o mês de junho, né? Esses 6 meses aí, durante essa fase beta, o beta privado e o beta público. Vimos que o Dinaset de Bitcoin e de Ethereum bateram muito o mercado, eles fizeram capital do investidor que queria se expor a bons criptoativos, o capital dele se multiplicou. E eu mostrei aqui a minha experiência também na prática, né? Eu estou exposto ao Dinaset de Ethereum desde dezembro. Meu capital se multiplicou porque eu quero acumular esses bons criptoativos. E depois trocamos uma ideia aqui, falamos um pouquinho das coisas negativas que estão acontecendo na Singularity DAO também e trocamos uma ideia também a respeito do investidor de tokens SDAO. Pessoal, se estiver meio travando é porque o computador está perto de descarregar. Eu fico por aqui. Se você gostou do vídeo, se ele foi útil para você de alguma forma, assine o canal, ative as notificações, deixe o seu like, coloque algo aqui nos comentários, coloque alguma coisa aí, pessoal, por favor. Coloque um ponto, uma vírgula, uma letra, uma palavra, faça assim no teclado, já ajuda no engajamento do canal. Eu fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo tutorial informativo. Meu nome é Samuel Luiz e você está no canal Rodada Financeira.